Olá a todos, que a paz do nosso Mestre Jesus possa nos envolver sempre. Hoje vamos refletir sobre as causas das nossas enfermidades. O tema de hoje é por que adoecemos? No geral, nós sabemos que estamos doentes quando notamos algum desajuste no nosso corpo físico ou algum mal-estar. Porém, nem todas as doenças têm origem no nosso corpo físico. Muitas das moléstias procedem da nossa alma, do adoecimento do nosso espírito. São moléstias que têm suas raízes no nosso modo de ser, nos nossos desequilíbrios. Algumas de nossas doenças têm origem nesta vida e outras têm sua origem em nossas vidas passadas. Algumas são naturais e outras são resultado das nossas escolhas e do nosso estilo de vida. Algumas doenças conseguimos evitar e outras não. Não podemos evitar as doenças que têm sua causa em vidas passadas, no nosso desequilíbrio em outras existências, e que vem como uma oportunidade de reequilíbrio nesta vida. São doenças do nascimento ou aquelas que surgem ao longo da nossa existência e que fazem parte do nosso programa reencarnatório. E dentre as doenças que não podemos evitar, temos também as doenças de causas naturais, que estão relacionadas ao processo de envelhecimento do nosso corpo físico, como doenças nas articulações, cataratas nos olhos, etc. Nosso corpo ele vai se desgastando com o tempo. Precisamos cuidar do nosso corpo, porém não temos como impedir o envelhecimento natural e algumas de suas consequências. Porém, nós temos também as doenças que poderiam ser evitadas, aquelas que vêm pelos vícios que ainda temos, pelos excessos que cometemos e pelos maus hábitos que são de nossa livre escolha. Algumas são doenças de fácil constatação das causas, uma vez que os cuidados e a prevenção dessas doenças são fartamente divulgados pelos profissionais de saúde e, portanto, são do conhecimento de todos. São as doenças que adquirimos, por exemplo, quando não observamos cuidados necessários de higiene e proteção. Então, entramos em contato com vírus, bactérias e outros agentes transmissíveis entre pessoas ou objetos e pegamos uma gripe, uma virose ou até uma doença mais grave. Outro exemplo são as doenças do fígado, adquiridas pelo excesso de consumo de bebidas alcoólicas. Temos as doenças que se instalam nos nossos pulmões com o consumo de substâncias tóxicas, como por exemplo os cigarros. Podemos falar ainda das disfunções do trato digestivo, resultado da má qualidade na nossa alimentação ou nos excessos, levando, por exemplo, à obesidade com suas consequências físicas. Essas doenças são todas doenças evitáveis com os conhecimentos que temos e com a possibilidade de escolha por um modo de vida mais saudável. Um outro tipo de doença que vamos tratar aqui também tem sua origem no nosso modo de vida, nas nossas atitudes. Porém, muitas vezes, são mais difíceis de terem suas causas identificadas. São, no geral, aquelas doenças que vão se instalando silenciosamente no nosso corpo físico até que nos damos conta de uma enfermidade cuja causa não conseguimos identificar de pronto. São doenças que se manifestam no nosso corpo físico, mas têm como finalidade nos despertar para a necessidade de tratamento do nosso espírito.
Tratar o espírito não é algo novo. Jesus já fazia isso quando da sua encarnação aqui no planeta Terra. Jesus curava apenas com a imposição das mãos ou a aproximação do necessitado. Jesus tratava o espírito, mas o corpo físico também se curava. Ele dizia: vá e não peques mais, indicando a necessidade de mudança de comportamento para a manutenção da saúde. Pelos exemplos de Jesus, compreendemos que ao curarmos o nosso espírito, tratamos também as enfermidades do nosso corpo físico. Se, como Jesus demonstrou, é possível curar uma doença tratando o espírito, o inverso também é verdadeiro. É possível adquirir uma doença ao se descuidar do espírito. Qualquer desarmonia no interior do nosso ser atacará naturalmente o nosso organismo na sua zona mais vulnerável. Para alguns será o fígado, para outros o estômago, os rins, o sangue, entre outros. Esse adoecimento do nosso espírito vem principalmente do modo como sentimos e pensamos. Bons sentimentos e bons pensamentos mantêm nosso espírito saudável. Já sentimentos e pensamentos negativos vão se refletir em enfermidade no nosso corpo físico. A constante tristeza, a amargura e o desânimo com a vida abrem brechas para enfermidades no nosso corpo físico. Constantes discussões, contrariedades, disputas dentro ou fora da família também são exemplos de situações que vão minando a nossa resistência física. Nós percebemos as influências da negatividade no nosso corpo, por exemplo. Um nervosismo excessivo nos causa mal-estar no estômago. Contrariedades e preocupações em excesso nos trazem dores de cabeça. E sentimentos como, por exemplo, a inveja, podem desencadear disfunções na nossa pele. O que estamos explicando aqui é que as nossas emoções, sentimentos e pensamentos influem decisivamente na nossa saúde física. Ninguém adoece do dia para a noite. Ninguém vai dormir feliz e acorda depressivo. Ninguém vai para a cama com saúde e acorda com um câncer. As doenças vêm por desequilíbrios que se sucedem ao longo do tempo. Quando se fala em doença, o doente quase nunca se põe responsável por suas enfermidades e pela sua própria cura. Sempre é mais fácil culpar a poluição, o estresse, os genes, os vírus e as bactérias. Mas nas doenças do espírito, cada um é responsável por restabelecer a própria harmonia através da mudança de comportamento. Se a doença aparece no nosso corpo para nos alertar de que algo não vai bem no nosso espírito, então a doença é, em si, o caminho para a própria cura. Não é uma punição, e sim um aviso de que algo não vai bem e precisa ser trabalhado. A doença é um recurso de aprendizado na pedagogia divina. É a nossa oportunidade de reflexão e de análise. É muito conhecida da maioria de nós a história da conversão do apóstolo Paulo. Paulo discordava dos ensinamentos deixados pelo Mestre Jesus e perseguia e castigava os seguidores do Mestre. Estava ele em viagem pela estrada que seguia até a cidade de Damasco para prender e levar a julgamento Ananias, um seguidor do Mestre Jesus que ensinava as lições do Cristo à sua noiva. Ainda na estrada, Paulo foi envolvido pela luz de Jesus, caiu em terra
e perdeu a visão por 3 dias. Recuperou a visão quando foi atendido em uma hospedaria, justamente por Ananias, a quem perseguia. A cegueira que tomou conta dele era um convite para que ele olhasse para dentro de si e adquirisse maturidade psíquica a fim de mudar o rumo da sua vida. E como mudou? Paulo passou de perseguidor a divulgador da doutrina de Jesus. A doença, muitas vezes, nos põe no chão. É um choque sem o qual nós não despertaríamos. Quando estamos doentes, precisamos descobrir e tratar as causas, e não apenas os sintomas. O tratamento médico é indispensável, mas o tratamento do espírito também é fundamental. Quem tem, por exemplo, dores no peito, poderia se analisar e concluir que sua dor também é dor de tristeza, dor de angústia, e que seu espírito também precisa ser tratado. Quem tem azia e má digestão poderia descobrir que, com seu modo de ser, muitas vezes áspero, produz excesso de ácidos no estômago. E até uma doença mais grave, como um câncer, por exemplo, pode estar relacionada ao bloqueio dos bons sentimentos por conta de feridas emocionais do passado que precisam ser tratadas. Nós não queremos adoecer nosso corpo físico nem o nosso espírito. Para alterarmos nosso ciclo de aquisição de doenças do espírito, precisamos remover da nossa vida a pedra dos nossos hábitos infelizes. As pedras que estão na nossa vida são disfarçadas de rancor, ódio, desejo de vingança, mágoas, ressentimentos, culpas, orgulho e egoísmo. Quanto mais enfermo, maior a necessidade de mudança de comportamento. Porque Jesus quer nos ver bem. Ele nos indicou 3 remédios que promovem em nós uma faxina interior, capaz de restaurar a nossa saúde. Esses remédios são o perdão, a fé e o amor. Com o perdão, livramos o nosso coração de mágoas, ressentimentos e culpas. Com a fé, nós absorvemos energias positivas para a nossa saúde. No Evangelho, conhecemos a história da mulher que sofreu uma hemorragia há 12 anos e foi curada tocando as vestes de Jesus, que lhe disse: "Sua fé te curou." E o amor nos fortalece. Vamos amar mais, amar uns aos outros, amar a vida, amar a nós mesmos. Na doença, façamos silêncio interior. Aproveitemos a enfermidade para observar o que o nosso inconsciente está expressando sobre nós mesmos. Quando a dor e o sofrimento aparecem, é porque o equilíbrio precisa ser refeito. Vamos trabalhar pelo nosso processo de cura. Toda cura sempre é uma autocura. E o Evangelho de Jesus é a farmácia onde encontraremos os remédios que nos curam por dentro. Graças a Deus.